Então, pessoal, jQuery é uma biblioteca conjunto também de código, como a gente falou. Ele segue o mesmo padrão do versionamento que a gente acabou de ver na aula de Bootstrap. Mesma coisa, esse é um padrão universal. Agora, essa é uma biblioteca que ela vai te ajudar bastante, diminuindo o tamanho do seu código do JavaScript. Só você precisa de saber como utilizar essa biblioteca. Às vezes você não tem como utilizar essa biblioteca, você utiliza outra, dependendo da sua necessidade. Mas é uma biblioteca jQuery aqui, é uma biblioteca ampla, tem bastante coisa do front aqui. Ela é um cross-browser, que trabalha com bastante navegadores aqui. Tem o Chrome, tem Edge, Firefox, Internet Explorer e a mais, tem Safari, tem o Opera também, que eu tenho aqui na minha máquina, né? Então, somente o Safari que eu não tenho ele. Acabei de desinstalar, porque eles pararam de dar o apoio pro Safari do browser Safari Windows. Vocês conseguem entrar lá no site do Apple lá e ver porque eles pararam de dar esse apoio. Então, o que significa Internet Explorer 9 a mais? Vamos entrar aqui para explicar o que é. Eu acho que aqui ele já tá com zoom, vocês viram? 100%. Aqui 100%. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha os erros que aparecem aqui no 11. Então, beleza, vamos pegar outro site aqui. Então, beleza. Eu tenho aqui os versionamentos de 11, 10, 9, 8, 7, 5. Então, ele está dizendo para mim que eu consigo funcionar com o Internet Explorer no versão 9 e para cima. Versão 8, 7 e 5 não me fala. Então, beleza. Se é só na tela dessa aqui, você vai ver a diferença. Vamos trocar para o 10. Começou a ter umas diferençazinhas pequenas, mas vamos descer um pouco para 9. Ver como que está ficando aqui. Está desorganizando aqui. Não era assim. Vamos para o 8. É a mesma coisa. Mas, para mostrar isso melhor, vamos pegar um... MSN do mesmo site deles. Aqui como que fica no versão 8, tá? Do 5, vamos começar pelo 5 para deixar melhorar as coisas pro 11. É assim como que tá no 5. O CSS ele não consegue interpretar certo. Vamos lá no 7. Aparentemente a mesma coisa. Melhorou umas coisinhas aí. Vamos no 8. Está estourando bastante JavaScript aqui, ó. jQuery é a versão antiga e ela não funciona no 8. Tem um montão de coisa aqui que é um erro no sintaxe, não tem implementado, ele não está conseguindo interpretar. Então, vamos lá aqui no 9. Vamos ver, vai vendo os erros começando a sumir, menos e menos, né? Então, vamos agora de 10. Apareceu outros erros, mas arrumou o CSS aqui, beleza? Tem de 11, que é o mais atualizado hoje em dia, está bem melhor do que antes. Alguém tem dúvida nisso? Aqui.
tranquilo com o versionamento. Beleza. Aqui ele tem uma versão desktop e tem versão mobile. Então no mobile ele funciona com Android de 4 e mais para cima. E o Safari do iOS de 7 para cima. Se você tem um site que ele vai funcionar junto nesses Android ou iOS, também o jQuery funciona. Então é uma biblioteca bem legal mesmo, você tem bastante coisa aqui. Tem um API de documentação, mesma coisa no versionamentos. Eu não lembro onde eu entrei para poder mostrar os versionamentos. All versions download. Using. A mesma coisa, mesmo versionamento, mesmo estilo. É assim que vai começar por 0.0, assim que começou também e assim que foi. Mesma coisa como fosse o bootstrapping. Essa palavra significa, essa aqui de core, é minificado, que ele vai retornar para você o arquivo em uma linha só. O minificado pode ser que ele tirou todos os espaçamentos dentro dos métodos, dos variáveis, e às vezes ele troca o variável por uma letra só, dependendo da minificação que eles estão utilizando. Ele diminui o tamanho de código e ele continua funcionando certinho. Então, beleza. Isso aí, o versionamento. Tem o UI, tem mobile, tem o color, tem bastante biblioteca separada em códigos. E o que você precisa, você usa. Eu quero o UI. Aí você pega a versão mais atualizada do UI, importa ele na sua tela e usa, dependendo da sua necessidade. Aí, na documentação que eu queria mostrar para vocês aqui, tem a documentation, API documentação. Ela vem com essa URL da documentação. Você consegue ver aqui que tem bastante itens. Se for CSS, ele tem esses métodos que você pode utilizar. E ela tem, você somente clica no método, eu quero adicionar um classe na hora que o cara clicou no botão. Então eu entro aqui e ver como que ele está utilizando. Ele está dando um exemplo que eu tenho um div aqui. Aí ele pega pelo ID, depois coloca ponto hasClass e dá o nome do class para ele. Se ele tem um hasClass, tem um hasClass, esse aqui é o hasClass, desculpa, não adicionar. Se ele tem essa classe, ele verifica para vocês nesse elemento se existe classe foo. E ele mostra, ele retorna booleano, se existe ou se não existe. Ele retorna aqui, ó. Ele retorna falso se não existe. Tranquilo. Você volta, tem o add class. No add class, você utiliza, eu quero selecionar um elemento, dependendo de onde você quer selecionar, você seleciona e adiciona o class. Ele mostra aqui um exemplo também, funcional. Aqui. E ele te dá um pedaço de código aqui para você saber como que você vai utilizar. É documentação bem legal. Eu gosto muito da documentação deles aqui do jQuery. Ele mostra os exemplos para você e explica direitinho. Mas, claro, essas duas bibliotecas em inglês. Aí, se você está tendo uma dificuldade, dá uma olhada no código. Pergunta a alguém que conhece aí no seu trabalho, ou alguém aqui no teu lado vê umas vídeo aulas aí para o pessoal aqui no Brasil, que eles estão explicando como utilizar essa biblioteca na forma assim prática, na hora, no coisa que você precisa de utilizar se tiver esse tipo de conteúdos. Então, ou pergunta a alguém no seu trabalho, ou pergunta ao professor que você está aprendendo com ele, pergunta a um colega e vai explicando. Ou aprende inglês e nem precisa de fazer tanto isso aí. Só aprende inglês, começa a ler aqui, entende e vai aplicando. Simples. Uma biblioteca do jQuery, ela vai ser importada com Bootstrap.
a gente colocou aqui, você vai ver que ele está importando também essa biblioteca do jQuery. No versão 4.6, ele ainda tem essa dependência de jQuery, dependência do Popper também. E eles têm o JavaScript do Bootstrap mesmo, deles. Então ainda eles estão dependendo do jQuery, de umas certas coisas que está sendo utilizada internamente com esses caras aqui. Por isso ele colocou a versão específica. E essa aqui também com a versão específica, para todo mundo trabalhar com a sincronia aí. É isso que eu queria mostrar aqui, que ela está sendo importada no versão 4.6. Se for no versão 5, aqui só tem Popper, Bootstrap, verificado. E aqui tem um bundle, que ele vai importar esses dois aí. E tem aqui o CSS, não tem tendo parte do jQuery não. Não está tendo. Beleza? Eles tiraram essa parte aqui. É isso que a gente vai utilizar da biblioteca do Bootstrap, mostrando um exemplo, como que a gente vai utilizar ela no header e no footer. Vamos lá? Alguém tem dúvida antes de começar nisso? Eu tenho uma dúvida. Essas bibliotecas precisam de um gerenciador de download para instalar? Tipo o NPM ou o Yarn? Ou você consegue fazer o processo next? Não, ela vai ser instalada. Ou você baixa ela diretamente como arquivos e inclui ela no projeto, que eu não prefiro de fazer isso. Eu não prefiro fazer assim. Ou você usa o NPM para poder baixar e colocar isso no config do sua aplicação, que ele baixou essa biblioteca e essa versão. Que ele faz um tracking de versionamento. Para você saber o que eu tenho nesse projeto, eu comecei a atuar nele, mas poxa, todas as bibliotecas foram incluídas na mão. Eu não sei essa biblioteca qual versão. Se eu quero fazer um upgrade, eu quero fazer uma mudança, eu estou ferrado. Não tem como saber. Preciso de abrir todos esses arquivos e verificar o versionamento dessas bibliotecas. Então, uma das coisas que eu prefiro de usar, NPM ou Yarn, tanto faz, são gerenciadores das bibliotecas lá, que eles fazem essa versionamento de cada um, eles pegam a versão dele e colocam no seu projeto, eles incluem os arquivos necessários e assim vai. Mesma coisa com Microsoft. Microsoft, eles têm lá o NuGet. O NuGet também, mesma coisa, como fosse o NPM. Ele faz esse versionamento de todas as bibliotecas. Beleza? Aqui o Romo... Pode falar, Pedro. Só me confirmar tudo tranquilo. Obrigado pela explicação. De nada, tranquilo. Algumas perguntas aqui no chat para você. Sim, eu tô vendo aqui. Só dá para importar jQuery pelo Bootstrap? Não, dá para importar sozinho também. Você pega lá e importa do jeito que você quer com a versão que você quer. Essa é a pergunta da DL. Tem a pergunta do Romulo. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Desculpa. Ele está dizendo aqui sobre o add class no jQuery, de dar para voltar naquela parte. Ele pediu para você voltar nessa parte, eu acho que ele ficou com um pouco de dúvida. Sim, O add class é um método que foi escrito dentro dessa biblioteca. Ela pega
o nome do classe que você está querendo adicionar naquela item ou naquele elemento. Para você não adicionar na mão e você tem que pegar aquele arquivo, salvar e vai publicar ele e fazer essas coisas, eles falam, não, a gente está rodando no ambiente, na ambiente aqui, e eu consigo adicionar essa classe na item diretamente. Aí ele pega o DOM, é o manipulador do DOM que tem no HTML, e ele vai procurar aquela item que você vai dar pelo ID, ou pelo classe, ou pelo tag do HTML mesmo. Aí ele vai encontrar aquela item, e vai abrir aonde tem a tag, ou atributo, ou a propriedade, que chama class, e ele vai adicionar mais esse nome. É simples. Ele está mostrando aqui. Vamos ver. Ele está dizendo, cifrão, que eu sou de Otaquire. Estou abrindo aqui os brackets. Estou dando aqui o string. Esse aqui significa o seletor. Qual é o seletor que você quer usar? Seletores do CSS. Então vai começar com ponto, o nome do classe. Seletor de ID, você vai começar aqui para ele saber identificar, é isso que você está dando para ele, e o ID, para poder conseguir procurar no DOM, aonde tem aquela item com aquele ID. Aí você dá para ele com hashtag o nome do ID que você deu para ele. Assim que ele vai encontrar o elemento na tela. Depois que ele encontrou o elemento na tela, ele vai colocar o add class. Ele vai colocar o nome do classe que chama selected. Selected, eles têm aqui, ele colocou para você que ele vai colocar o color blue. Aí ele disse, eu tenho essa configuração, eu preciso somente clicar e colocar aqui no último. Ele pegou o pé, a última item do pé, que é essa, e ele adicionou um classe que chama selected, que ele tem essa configuração. É bem simples para usar, você consegue utilizar no jeito bem tranquilo, só você precisa de ter aquela item na mão do jQuery. Você consegue fazer bastante coisa. Aqui ele está usando bastante last também. Aqui ele está usando diretamente add class, mas ele está abrindo uma função dentro do add class, para tu ver. Ele está mostrando a potência dessa classe de add class. Você consegue fazer bastante coisa dentro. Você pode dar a função para ele, falou ok. Quando você tiver essa div, ele tem index, tem current class, você faz o trabalho para mim e retorna isso aqui. Tudo bem? Mas dependendo da sua necessidade. Ele colocou aqui, ó. Tá vendo? Esse é o HTML que tem. Esses são os exemplos para você saber como que ele funciona. Você importa o script, importa o jQuery, coloca ele no documento e roda ele. Vai depurando para você ver como ele funciona. Assim fica a forma. Eu sugiro todo mundo fazer pela depuração, né? Que você depura aquele código tentando com F10, F11, entrando lá para poder ver como que está sendo feito essa parte do objetos do jQuery. E como que ele está funcionando, como que ele está fazendo isso na tela. É bem simples. Essa aí vai ser uma aula específica do JavaScript, que eu vou começar a dar na próxima aula. Agora, somente só para mostrar para vocês umas coisinhas sobre jQuery, Bootstrap, a gente vai colocar o header, vai colocar o footer, e na próxima aula a gente vai trabalhar em cima do JavaScript, fazendo algo mais dinâmico e com um pouquinho de animação, com cliques. A gente vai trabalhar com cliques, vai trabalhar fazer um submit de formulário, fazer umas validações, assim, uma coisa mais com JavaScript e jQuery. Beleza?